O repórter setorial já está de volta. O número de hospedagem tem crescido aqui no Brasil. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, 72% dos serviços prestados foram avaliados de forma positiva pelos turistas. De acordo com um levantamento do IBGE, em 2016 foram registrados no Brasil mais de 31 mil estabelecimentos. 41% deles estão aqui, na região sudeste. Os hotéis, pousadas e albergues tiveram um crescimento de 15% do que foi apontado na última pesquisa em 2011. O número de suítes, quartos e chalés é 17% maior do que o de 2011. Também foram contabilizados um total de 2 milhões de leitos em todo o país, um aumento de 15% dentro do mesmo período. Com essa pesquisa, nós temos essa oferta bem mensurada, né? Hoje em dia, se pode saber ao certo quantos estabelecimentos de fato são de hospedagem. Ela é um subsídio para as novas políticas. De acordo com o IBGE, a preferência dos turistas são os hotéis de pequeno porte. Aqui no Vale do Paraíba não é diferente. Este hotel, em Pindamonhangaba, foi inaugurado há 2 anos e 6 meses e o Ronaldo, que é proprietário do local, já percebeu o aumento da procura por este tipo de serviço. Atualmente, o estabelecimento recebe 500 hóspedes por mês. Nós trabalhamos com 2 públicos, o corporativo durante a semana e nos finais de semana nós atendemos o turismo de lazer, pessoas que vêm para a região visitar Pindamonhangaba, que buscam turismo rural, ou Campos do Jordão, que é um turismo gastronômico e de luxo, assim, e outras cidades também que oferecem turismo religioso. Um hotel que se torna um pouco mais familiar, né? Você tem a comodidade de ter, acredito eu, que o cliente de ter tudo rápido, de ser mais pessoal, né? De não ter muita demora em check-in, muita demora em check-out. Então, acredito que seja por esse motivo. Para os turistas estrangeiros, o sol e as praias do Brasil são os maiores atrativos. Mas uma outra pesquisa do Ministério do Turismo mostrou que eles também estão satisfeitos com a infraestrutura e com os serviços de hospitalidade. 37 mil estrangeiros responderam à pesquisa e 15 dos 16 itens avaliados, como gastronomia e alojamento, tiveram mais de 72% de aprovação. O Ministério do Turismo ele tem melhorado e tem incentivado principalmente a questão da qualificação por meio de programas, o Pronatec, tem agora o Brasil Braços Abertos, que é a qualificação da mão de obra, aquele que recebe o turista. Se eu tenho um melhor atendente, um qualificado, eu com certeza vou atrair mais turistas. Acompanhe agora o plantão da redação. A Receita Federal começou a pagar ontem a restituição de um lote do imposto de renda referente ao período de 2008 a 2017. São aqueles lotes residuais de contribuintes que caíram na malha fina, mas que já acertaram a situação com a Receita. Só na nossa região, mais de 5 milhões de reais foram depositados nas contas desses contribuintes. A consulta dos valores já havia sido liberada desde a semana passada no site da Receita. Fique agora com a previsão do tempo. Guarulhos, mínima 20, máxima 29. Tremembé, mínima 20, máxima 31. Cruzeiro, mínima 22, máxima 32. E Ilhabela, mínima 24, máxima 26 graus. No Repórter Setorial, a segunda parte da entrevista especial de hoje. Hoje nós estamos falando aqui com a doutora Estela Zoner, ela é sanitarista, especialista em saúde pública e o pessoal até chama de infectologista, né? Eu também chamei, mas não é. É sanitarista, está aí, está feito o reparo. Né? Doutora Estela, nós estamos falando sobre mortalidade infantil e materna também, mas é claro que um assunto puxa o outro e a gente fala também sobre morbidade na gestação. Estamos aí com zika, chikungunya e ainda sarampo, que assusta tanta gente. Ah, gestante tem sarampo, a criança pode nascer cega. É folclore isso? É real? Até que ponto aí, né, nós estamos aí com uma possibilidade de voltar aí a zika? Como é que está isso aí, né? É, que deixa as crianças já nascerem com morbidade séria, grave? O adoecimento, né, morbidade na gestação, na verdade, uma das mais comuns,
curiosamente, a gestante fica anêmica, tem problema nutricional. Então, atenção para a sua nutrição durante a gravidez, né? Isso pode ser verificado no pré-natal? Tranquilamente, o exame de sangue mais banal do universo, você verifica, recebe orientação e corrige. Que coisa boa corrigir, né? Saber e corrigir. Na gestação, existe a possibilidade da pessoa, da mulher grávida, adquirir uma doença infecto-contagiosa. Sarampo não está tendo no Brasil, mas o risco de entrar vem dos outros países que deixaram de vacinar e de pessoas que estão deixando de vacinar. Vacina é tudo de bom, gente. Assim como qualquer coisa que o homem inventa, pode ter algum efeito colateral. A maioria das vezes, dor no local da aplicação e uma febre durante os dias imediatamente subsequentes à aplicação. Então, as pessoas estão criando cena em cima de vacina. Vacina é tudo de bom, tá? Nós controlamos muitas doenças com isso. Mas várias doenças na gestação resultam em lesões graves. Acho que um grande exemplo, e muito do momento, é a sífilis. A sífilis é uma doença transmitida majoritariamente pela questão sexual e que é uma doença que engana. Ela tem uma fase inicial, que a lesão desaparece sozinha. Depois ela tem uma fase de erupção de pele, que a pessoa fala, estou com alergia, estou com isso, estou com aquilo, e passa depois para uma fase danosa de lesões de órgãos internos, isso e aquilo. Piorando, não pega uma vez só. Então, aquela pessoa que tem sífilis, ela pode voltar a ter sífilis ativa, que a gente chama florescendo a doença. A sífilis na gestação leva a graves malformações no bebê. Inclusive, a famosa microcefalia pode ser associada à sífilis. E tem também a questão da lábio, a questão dos dentes deformados, a questão do sangramento nasal, dos ossos deformados e enfraquecidos. É uma doença séria. Para isso, no pré-natal, o teste de sífilis deve ser feito, no mínimo, 2 vezes. Uma vez no início e uma vez no 3º trimestre, nos 3 meses finais da gestação, para que, se a mulher estiver doente, ela seja tratada, o tratamento existe, é efetivo, e tratado o seu companheiro, seu marido, etc., para poder curar o casal, porque senão reinfecta, né? Importante fazer 2 no mínimo. Pode fazer 3 vezes o teste de sífilis na gestação? Com certeza. Mas eu não tenho sífilis. Ninguém sabe. Ninguém tem estrela na testa, como diz a história. Passa para o bebê? Passa para o bebê. E é complicado quando passa para o bebê. Então, vamos fazer o teste certinho, nos trimestres. Vamos fazer 3 vezes. E controlar a sífilis. Está aumentando a sífilis no mundo. No Brasil, na nossa região, está bastante alarmante a situação da sífilis a nível mundial. E eu não sei se é real, mas dizem que talvez em decorrência até da automedicação das pessoas que têm aí algum tipo de problema e vão tratando com antibiótico. Se bem que agora é proibido vender, mas tem gente que acha, né? Na teoria, mas na prática, infelizmente, esse país tem alguns deslizes graves. Gente, antibiótico é coisa séria. Antibiótico para ser tomado na hora certa, na dose certa, no intervalo certo entre as doses, na ocasião que uma pessoa habilitada, quem são as pessoas habilitadas? O médico veterinário para os animais e o cirurgião dentista para as questões bucais. Não existe outro profissional que possa prescrever nesse país de maneira legal. Então, nós temos que fazer o certo na hora certa e evitar os absurdos. O absurdo é sempre danoso. Então, sífilis é um negócio perigoso. A lesão inicial, que a gente chama de sífilis primária, ela é uma lesão de aspecto razoavelmente limpo, que cicatriza sozinha. Então, é complicado, o cara acha que sarou. Então, tem que fazer o teste. Hoje nós temos testes rápidos para sífilis em unidades básicas de saúde. Então, é chegar ali e testar. Mesmo fora da gestação, a pessoa pode querer fazer aquele teste de sangue rapidamente. Na gestação é imprescindível, é primordial. Esse exame de sangue periódico que a gente faz, detecta se tem sífilis? Não, é específico. A questão do exame de sangue, olha que ponto bacana que o senhor tocou. O exame de sangue, ele tem as características. Eu vou pedir para ver se tem anemia de um jeito, para ver se o colesterol é alta de outro, se tem a glicose alta de outro. Eu tenho que pedir específico. Então, eu tenho que ter, idealmente, o paciente na minha frente como médico, fazendo aquela consulta e abrangendo tudo o que é necessário para aquele paciente.
Então, gente, quando a gente fala exame de sangue, pode dosar tudo dentro daquele sangue. Então, importante, voltando agora à questão gestacional, fazer certinho esse bendito esse pré-natal que muitas vezes é esquecido. Sífilis é importante. Zika e dengue caiu um pouquinho esse ano, no Brasil inteiro. Na nossa região também. Caiu um pouquinho, não, caiu bastante. A Secretaria Estadual da Saúde acha que 2018 vai vir chikungunya. Chikungunya é uma dessas arboviroses que hoje nós trabalhamos com 4, né? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. É uma dessas arboviroses, a chikungunya, é aquela que, pela expectativa dos técnicos da Secretaria Estadual da Saúde, vem, então, em 2018 mais forte. Ela dá febre, tá transmitida por mosquito do mesmo jeito, tal, e pode dar manchas pelo corpo, lesões bolhosas na criança pequena, e ela dá cronicidade, aquela que dá a doença articular, a artrite, que pode se tornar crônica. Então, vamos ficar de olho, vamos continuar combatendo o mosquito, porque a dengue diminuiu e a zika diminuiu. Porém, chikungunya está aí e febre amarela está pertico de nós. Doutora Estela sempre traz revelações importantes e é preciso realmente a gente tomar muito cuidado, né? Porque o mosquito é pequenininho, mas causa um estrago danado. Aliás, os mosquitos. Obrigado, doutora Estela, mais uma vez. E você não pode deixar de contribuir nessa guerra, nessa batalha que a gente trava contra os mosquitos transmissores. Nesta edição você viu: Justiça vai punir eleitor que publicar notícias falsas nas redes sociais. Mais de 40 mil pessoas recebem pagamentos do INSS de forma irregular. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. E você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá.